Você já se sentiu totalmente invisível, como se o mundo simplesmente não te notasse? Pois foi assim que eu me sentia aos 70, um viúvo comum no meio da multidão, até que uma jovem me lançou um sorriso inesperado e mudou tudo. Parecia até bagunça, risadas soltas, uma troca de olhares e aquela chama de algo novo que eu já tinha quase esquecido. Aí percebi que beleza de verdade não tem a ver só com aparência. Vem da bondade que a gente carrega, do humor que espalha leveza e daquela confiança tranquila que se conquista com o tempo. Quer saber? Vou te mostrar 8 sinais claros que provam que, mesmo com a idade, a gente é mais atraente do que pensa. E não falo só de charme, mas de algo mais profundo, porque a idade é só o começo de uma nova fase cheia de possibilidades. Fica comigo que tem história, curiosidades. Oi, eu sou Jack, tenho 70 anos, e desde que perdi minha esposa, confesso que me senti meio invisível na minha própria vida, sabe? Entrava num lugar e parecia que ninguém me via, como se eu fosse só parte do cenário, aquele barulho de fundo que você quase não percebe. E essa sensação, nossa, é sutil, mas te aperta o peito. Você está ali, existe, mas é como se não existisse de verdade por causa da pouca atenção que recebe. Fiquei pensando, será que charme ou beleza ainda importam depois de certa idade? Será que minha hora de ser notado, de contar uma história, simplesmente passou junto com os anos? Mas aí me veio na cabeça o meu vizinho, o Henry. Tem a mesma idade que eu, mas o cara ainda chama atenção sem esforço. Sempre com aquele velho blazer azul marinho, simples, nada extravagante, mas cheio de histórias e de estilo próprio. O que o Henry tem é um magnetismo calmo, sabe? Não é aparência, não é luxo, é aquela bondade genuína, uma presença que a gente sente no ar. Teve uma vez, no centro comunitário, que 2 amigos começaram a brigar feio por uma vaga de estacionamento. O clima pegou pesado, todo mundo tenso. O Henry chegou, falou com aquela voz firme e calma, mas cheia de empatia, e do nada transformou o clima pesado em risada. Virou aquela paz de vizinhança que só acontece quando a gente se entende de verdade. Ver aquilo acontecer me abriu os olhos. Ser gentil não é sinal de fraqueza. É um tipo de charme poderoso que derruba até os muros mais duros. Teve um dia, lá no centro comunitário, que uma mãe jovem subia as escadas toda enrolada, com uma criança no colo e várias sacolas de mercado penduradas no braço. Aquela mistura de cansaço com determinação no rosto, conhecia bem. Sem pensar 2 vezes, fui ajudar. O olhar dela na hora. Surpresa, alívio rápido e aquele obrigada sincero que veio depois. Esses momentos foram tipo um raio de luz cortando a névoa da minha invisibilidade. Me lembrou que os pequenos gestos ainda importam. Essa conexão humana simples criou uma ponte entre gerações. O sorriso dela não foi só educado, foi uma reconstrução de laços, um reencontro com o que importa de verdade. Já parou para pensar no que realmente trava a gente com o passar dos anos? Será medo, costume, aquele pensamento chato de que ninguém mais se importa? Quase não quis me mexer naquele dia, duvidando se minhas pernas, minhas mãos, já meio cansadas, dariam conta do ritmo desse mundo que só quer selfie e juventude. Mas o sorriso aberto daquela mãe iluminou tudo dentro de mim, acalmou algo que estava inquieto. Gentileza, eu aprendi, é uma força magnética. Tipo o Henry chegando num dia complicado com uma torta caseira, ou um estranho segurando a porta para você. São gestos simples que derretem idade, modinha, tudo isso. Me peguei pensando, será que caras como Henry e eu estamos, na nossa, atraindo pessoas só por sermos genuinamente gentis, do jeitinho que o mundo normalmente ignora? Aquele momento não só reacendeu meu sentido de propósito, acendeu uma mudança profunda, daquelas que fazem a gente sair do modo sumir para ficar de pé. A vida ainda oferece chance para a gente conectar, ser importante, não caçando juventude ou tentando ter um estilo que já não é o nosso, mas abraçando algo mais verdadeiro. A gentileza
a risada sincera, o coração aberto que a gente carrega. É fácil esquecer disso conforme os anos somam, mas esses presentes não dão para fingir ou comprar. Igual aquele primeiro clique com a mãe jovem. Assumir a gentileza pode ser o começo de uma renovação, de resgatar um tipo de charme que nunca foi embora de verdade. Pensando nisso, volto a lembrar do Henry, professor de história aposentado, cabelo grisalho, barba sempre bem cuidada, uma presença humilde, mas impossível de ignorar. Lembro que numa fase difícil, o amigo dele, o Elliot, um músico de jazz de camisa estampada e aquele brilho sapeca no olhar, ajudou o Henry só com risada e incentivo verdadeiro. A amizade é isso, né? Lembra que o charme vem mesmo é da autenticidade, não da idade. Então, se você já duvidou do seu valor ou do seu apelo, eu te pergunto, quando foi a última vez que deixou a gentileza ser sua força secreta? Porque talvez, só talvez, essa gentileza quieta seja exatamente o charme oculto que ainda atrai o pessoal. Não importa quantos anos você tenha nas costas. Se ficou com vontade de explorar mais sobre esse jeito simples e poderoso de ser, me acompanhe aqui no canal. Vamos juntos descobrir como a idade só reforça aquilo que a gente já tem de mais valioso. E como isso pode iluminar nossa vida e as conexões ao nosso redor. Porque, no fim das contas, idade não é barreira, é só um detalhe. E o charme? O charme mora mesmo é na alma e na gentileza que a gente cultiva todo dia. Uns meses atrás, numa noite de dança no centro comunitário, eu estava lá de boa quando Henry Caldwell, um viúvo de 70 anos que conheço há tempos, resolveu roubar a cena do jeito mais inesperado. O Henry tentou um tango com a coordenação toda torta de um bezerro que acabou de nascer. Tropeçava a todo momento, mas soltava uma frase do tipo: parece que estamos inventando o tropeço interpretativo. E rapaz, a sala inteira caiu na risada, principalmente umas mulheres mais novas que estavam ali na ponta, observando quietinhas. Naquela noite, vendo o jeito natural e divertido do Henry, comecei a pensar no que realmente faz a gente atraente com o passar dos anos. Será que é algo tão simples quanto compartilhar uma risada verdadeira? O humor vai muito além de uma ponte entre gerações. É combustível para viver e se conectar. Depois que perdeu a esposa, o Henry me contou que às vezes se sentia meio invisível, como se estivesse desaparecendo no fundo do quadro. Mas naquela noite de dança ele virou o cara da festa, não pelo jeito dele dançar, mas por como as piadas dele quebravam o gelo e faziam todo mundo se sentir parte do momento. Já reparou nas reuniões de família ou naquela chamada de Zoom interminável? Sempre tem quem manda a piada certa na hora do silêncio constrangedor e junta geral. Essa é a mágica do bom humor. Não importa se seu joelho range ou se você não entende a gíria nova. Rir acorda o espírito jovem que mora dentro da gente. Até a rixa divertida do Henry com os esquilos do bairro fica engraçada sempre que ele lembra. Sabe aquela gargalhada boa que derrete a frustração mesmo nos dias mais difíceis? Mas o que me pegou mesmo foi como esse humor estava encaixado na vitalidade dele. Vitalidade não é ser o mais rápido nem o mais forte, é estar inteiro, pulsando vida. Ele me contou que ficou na dúvida, antes de entrar na aula de salsa, com medo de passar vergonha perto dos jovens cheios de energia, lá na casa dos 20 anos. Mas quando se jogou, aceitando os passos desengonçados, rolou uma transformação. A animação dele não só carregou ele, como parecia contagiar a galera toda. Sabe aquela sensação de tentar algo novo depois de deixar os sonhos guardados no quem sabe um dia? Essa adrenalina, essa batida de desafio, é vitalidade no estado mais puro, sem idade, magnética. É acordar todo dia com vontade de viver, aprender, mexer o corpo, mesmo que ele reclame. E quando você cultiva essa faísca, ela se espalha, atraindo todo mundo, sem importar a idade. Me veio à mente uma amiga, a Lena Morris, instrutora de yoga que conheci recentemente. Ela tem metade da idade do Henry, mas é cheia daquela curiosidade que não acaba nunca e paixão pela vida. Me contou que sonha em dar aulas de yoga fora do país.
e os olhos dela brilharam daquele jeito que lembrou o espírito jovem do Henry. Curiosidade é como um ar fresco que sussurra: tô aqui, tô aberto. Quem não acha isso atraente? Quando alguém realmente quer entender seu mundo, escutar e aprender, a barreira entre gerações some, rapidinho. Esse cuidado, esse interesse de verdade é extraordinariamente atraente. É a prova de que estilo e vitalidade não escolhem década. É sobre como você se conecta com tudo ao redor. E falando em estilo, dá para pensar que só os jovens têm vez, né? Mas o Henry mostrou que não é assim. Quando ele abotoa o blazer azul marinho ou ajeita a gola, ele não está fingindo ser jovem. Isso é respeito por ele mesmo e um convite silencioso para que o mundo reconheça seu valor. Tem um poder discreto aí, uma confiança que não faz alarde, mas marca presença. Pensa naquele vizinho que chega com um casaco feito sob medida e, sem dizer uma palavra, domina o ambiente. O estilo conta uma história sobre você, e às vezes essa narrativa faz alguém te enxergar de verdade. Isso prova que ser estiloso é muito mais do que aparência. Por fim, uma lição de resiliência veio do Henry e do Elliot Barnes, amigo antigo dele e músico de jazz aposentado. O Elliot, com seu cabelo branco bagunçado e aquelas camisas engraçadas que sempre usa, se recuperou de uma lesão recente com um sorriso maroto e uma risada contagiante. Ver ele ali me fez entender que resiliência não é só voltar a ser quem você era, é continuar seguindo com leveza, mesmo com as marcas que a vida deixa. A dor que o Henry enfrentou com a perda mostrou que essa força pode ser alegre, meio bagunçada e muito humana. Quando a gente encara os problemas de peito aberto, segurando firme a esperança, para de sumir no fundo da cena. Viramos aquela pessoa que todo mundo procura por força, calor e verdade. Pensando nesses amigos, o Henry com seu humor leve e cheio de vida, a Lena com a curiosidade contagiante, o Elliot com a resiliência alegre. Veja uma coisa em comum: a autenticidade é o jeito real, sem máscaras, que torna a gente atraente, não só para os outros, mas para a gente mesmo. Depois de anos cheio de dúvidas e inseguranças, o Henry chegou a me dizer uma vez: Jack, ser verdadeiro é a beleza mais rara. Num mundo cheio de filtros e vidas ensaiadas, ser você mesmo sem pedir desculpas é quase revolucionário. Essas rugas, cicatrizes e histórias formam um mosaico de honestidade que corta o barulho e o julgamento. Pensa naquele vizinho que fala na lata, com um piscar de olho e um sorriso sincero. Esse brilho, ninguém finge. Então amanhã, quando você se olhar no espelho, vai conseguir ver ali a bondade, o humor, a vitalidade, o estilo, a curiosidade, a resiliência e a autenticidade que fazem de você uma pessoa realmente bonita. Eu consigo. E já isso é um belo começo. Vamos conversar mais sobre isso? Me conta ali nos comentários o que você acha que te torna atraente com o passar dos anos. Quero saber. Depois de anos sempre usando aquele mesmo blazer azul marinho e as camisas sociais bem certinhas, um dia percebi que estava na hora de dar uma repaginada no meu estilo. Troquei o uniforme de sempre por camisas com uns padrões discretos e umas calças mais descoladas que, olha, foram ganhando espaço no meu armário devagarzinho. No centro comunitário, não é que começaram a pintar uns elogios aqui e ali? Foi como um sopro de ar fresco que quebrou aquele inverno longo que andava dentro de mim. Não era vaidade, não. Era eu, um sujeito baixinho resgatando uma confiança que o tempo foi tirando, pedacinho por pedacinho. É engraçado como uma camisa simples pode mudar totalmente a vibe da alma, né? Aquele equilíbrio inesperado me lembrou que estilo não é tentar ser jovem de novo, é respeitar quem a gente é, bem aqui e agora. Comecei a me questionar. Pra que mudar meu visual aos 70? Aí vinha a Lena, professora de yoga de 28 anos, toda cheia de brilho no olhar e com um chapéu novo que parecia dar um toque especial na energia dela, deixando ela ainda mais acessível. Observando ela, saquei que estilo é uma linguagem silenciosa, que fala de orgulho e autoestima, muito além da idade que a gente tem no RG. Mudou totalmente o jeito que as pessoas me viam
E o mais importante, como eu me via. Já reparou como uma coisa simples? Um chapéu, uma jaqueta, até o jeito de andar. Pode transformar o clima do dia e até a forma como os outros te tratam? Para mim, foi como abrir uma porta escancarada, chamando novas possibilidades para dentro da minha vida. Mas não foi só o estilo que me mexeu. A curiosidade tomou conta logo depois. A risada da Lena, as perguntas sem fim dela, desde as poses mais estranhas de yoga até as últimas aventuras que ela viveu. Me levaram de volta ao mundo que eu achava que tinha deixado para trás. Me inscrevi numa aula de cerâmica, achei que minhas mãos iam travar, criando tigelas tortas e meio esquisitas, mas cada peça meia boca virou uma medalha de aprendizado bonito e bagunçado. Descobri que curiosidade não é ser expert, é ter um olhar de maravilhamento pelo mundo. Quem já viu alguém com os olhos brilhando de paixão sabe a mágica que é isso. Esse papo simples, esse encontro de interesses, une gerações e constrói uma conexão que não tem nada a ver com idade ou status. De repente, a Lena e eu não estávamos separados por décadas, mas sim ligados por interesses genuínos e risadas gostosas. Veio a resiliência, o terceiro pilar dessa minha reconstrução. Perder minha esposa foi como subir uma montanha interminável, sem cume à vista, mas aprendi que resiliência não é negar a dor, é aprender a dançar no meio dela. O Elliot, meu amigo de longa data, virou exemplo para mim. Depois de um problema de saúde, ele voltou para o centro comunitário com um brilho diferente. Ainda incrível, só que renovado. A jornada dele me mostrou que resiliência não é chegar inteiro. Perfeito é ter graça sob pressão, vestir as cicatrizes como se fossem medalhas. Quando os cochichos pelo centro sobre minhas amizades com mulheres mais novas começaram a me incomodar mais do que eu esperava, foi a resiliência que segurou minha onda. Esses passos pequenos e constantes que a gente dá, às vezes meio invisíveis, reacendem a esperança e iluminam o caminho. Não só pra gente, mas pra quem tá olhando. Numa noite tranquila, foi a empatia que tomou o palco, quase escondida. A Lena abriu o coração, contou dúvidas e inseguranças, medos da carreira, turbulências nos relacionamentos, aquela busca por sentido que todo mundo carrega. Eu poderia ter tentado arrumar a vida dela ou dado algum conselho rápido, mas escolhi só ficar ali, escutando de verdade, totalmente presente, sem julgar nem interromper. Esse tipo de atenção sincera constrói uma ponte muito mais forte que qualquer gesto ou palavra grandiosa. Ouvir de verdade faz a pessoa se sentir vista, acolhida. Não é curioso como esses momentos silenciosos ficam guardados na memória, muito mais que discursos ensaiados ou frases feitas. Enquanto eu lutava contra o medo de virar aquele velho, foi a empatia que juntou a turma, transformou a idade num detalhe e a conexão num tesouro. Esses achados, estilo, curiosidade, resiliência e empatia, viraram os pilares que sustentam minha confiança de dentro para fora. Meus cabelos grisalhos e rugas contam histórias, mas é o brilho no olhar e o calor do sorriso que mostram de verdade o que é charme. Aquilo que começou com umas trocas meio tímidas com a Lena virou amizades ricas, onde o riso atravessa décadas numa boa. Claro que sempre tem os julgamentos e os comentários alheios, mas, no fim, gentileza e respeito é que ganham a partida. Envelhecer não apaga a atração, só a deixa mais profunda, mais verdadeira, mais refinada. Se você está travado nos mesmos velhos hábitos, por que não experimentar esses passinhos? Mude o estilo, mantenha a curiosidade acesa pelo mundão, fortaleça a sua resiliência e, principalmente, escute de verdade quem estiver do seu lado. Vai que, da próxima vez que você entrar numa sala, com o blazer alinhado, a curiosidade ligada, a empatia à mão e a resiliência brilhando, seja você quem chama atenção e, quem sabe, até conquista um coração. Quer conhecer mais dicas sobre como abraçar essa versão sua que só melhora com o tempo? Então fica por aqui, porque tem muito mais vindo por aí. Oi, para um pouco de pensar. Será que eu ainda sou atraente aos 70? Já me peguei encarando o espelho, me perguntando isso, sabe?
Por anos, fiquei nessa perseguição ao tal brilho jovem que a sociedade insiste que a gente tem que perder, pensando se alguém, além das minhas próprias lembranças, ainda me achava interessante. Mas e se a atração verdadeira não está em ser jovem ou ter uma pele lisinha? E se for um magnetismo mais profundo, construído só pelo tempo e pela experiência, aquele caráter que nenhum novinho finge direito? Essa dúvida martelava minha cabeça até a festa de dança da última sexta no centro comunitário, quando algo mudou dentro de mim. A banda tocava, as luzes piscavam pelo salão e, de repente, senti um estalo de coragem cortar meu peito. Anos e anos de alegrias, perdas e aprendizados tinham me dado uma energia diferente. A Lena apareceu com aquele sorriso maroto, tirando sarro dos meus sapatos, novinhos em folha para dançar. Henry, você é como uma música de jazz, clássico, mas cheio de notas inesperadas. Eu só pensei, e quem sou eu para discordar? As jovens me olhavam, não com pena estranha, mas com interesse verdadeiro. Viam meus passos firmes, o brilho no meu olho quando eu ria. Autenticidade, ser quem você é de verdade. Essa é a luz que importa. Sabe aquele carvalho velho que já encarou tempestades mil? Foi um brotinho um dia e agora é imponente, impossível de ignorar. É engraçado como aceitar suas histórias e rugas chama mais atenção do que tentar esconder tudo, né? Às vezes, nos momentos mais calmos, é que a gente sente tudo mais forte. Naquela festa, a Lena me contou sobre as expectativas absurdas que ela carrega, a insegurança, os medos tão parecidos com os meus de quando tinha a idade dela. Quase deu vontade de rir, porque é tão comum. Ela, uma instrutora de yoga na casa dos 20, lutando com as dúvidas dela. Em vez de sair, oferecendo solutions rápidas, eu só escutei, com o coração aberto. Ela sorriu, aliviada. Naquele instante, bateu forte em mim. Ser atraente não é só pele, é o espaço que você cria para outra pessoa ser ela mesma. Tipo a minha vizinha, Dona Alice, meio difícil, mas inesquecível, porque ela conta suas histórias e sabe exatamente quem é. Será que a empatia não é um dos imãs mais poderosos nessa dança da atração? Eu acho que sim. E a resiliência? Ah, essa merece um capítulo à parte. Perder minha esposa foi como uma tempestade brutal, daquelas que te deixam sem defesa alguma. Pensar em namorar de novo parecia loucura, tipo uma maratona para quem tá fora de forma há anos. Mas a resiliência, teimosa e incansável, empurrou meu passo para frente. Rir da dor, dizer sim quando parecia que não dava, confiar mais um pouquinho todo dia. Igual atleta que volta depois da lesão. Diferente, mas mais forte, de algum jeito. É essa a resiliência, não a perfeição, mas um passo adiante com as cicatrizes como medalhas. Quando apareciam aqueles olhares julgadores, era ela que suavizava tudo. Essa força de quem já enfrentou perrengue passa uma vibe que nenhuma fonte da juventude copia. Meu velho amigo Elliot, cabelo branco despenteado e risada boa, dizia sempre: charme não é maré calma, é jeito de encarar a tempestade. Ele tinha razão. E o humor? Meu, como ele pesa na balança. Uma noite soltei. Não tô velho, só sou cronologicamente presenteado. E a Lena caiu na risada. Foi um momento precioso. Uma piada na hora certa, uma brincadeira consigo mesmo atravessam décadas, como se fosse um passeio no parque. Já reparou como um sorriso ou uma risada compartilhada cria um sentido imediato de pertencimento? Humor, bondade e autenticidade são atemporais, sem idade, sempre mágicos. Me lembrei de um amigo que, depois de se aposentar, lutava contra a solidão e encontrou alegria na risada e na conexão, em vez de se fechar para o mundo. Todas essas pistas começaram a encaixar como peças que eu nem sabia que estava juntando. Estilo abre portas, curiosidade faz a conversa fluir, resiliência mantém o passo firme, empatia constrói pontes e humor clareia o caminho. Mas a peça final, aceitar a mim mesmo, com rugas, histórias e tudo o que sou. Naquela noite de dança, rodopiando com gerações, percebi que posso viver não apesar da minha idade, mas porque ela me fez o cara que sou. Então fica essa provocação. E se você parasse de correr atrás daquela juventude
que a sociedade grita e começasse a abraçar o magnetismo que já mora aí dentro? Será que o charme que você procura não está naquele olhar gentil que você oferece, na força que você cultiva e na verdade que carrega? Mergulha de cabeça na sua história. O mundo está pronto para ver o cara incrível que você sempre foi. Está pronto para reescrever seu roteiro e deixar sua verdadeira atração brilhar. Não importa quem esteja olhando,